Jeremias, capítulo 1, versículo 4 diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, vejam aqui como Deus foi com Jeremias, Deus é conosco. Deus nos conheceu antes que o nosso corpo fosse formado no ventre da nossa mãe. Deus nos santificou, como fez aqui, abençoou antes do nosso nascimento e nos fez vir ao mundo para fazer algo para Ele, como é o caso de Jeremias aqui. Jeremias foi criado por Deus para fazer algo exclusivo para Deus, ser profeta, né? Numa época de contexto determinado, né? De igual modo, nós fomos criados para fazer algo exclusivo para Deus, para a sua obra, para o reino de Deus. Ninguém pense que veio esse mundo a passeio. Nós viemos com uma missão. Descubra, pode ser com a sua família, pode ser uma missão grande para o reino de Deus, mas tem uma missão, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus, Ele não cria nada sem um objetivo, sem um fim. Então, para que objetivo Deus te criou? Quais são as suas missões? Se você andar com o Senhor, Ele vai te mostrando, Ele vai te revelando. No versículo 6 diz: Então disse eu, aqui o Jeremias falando: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Irmão, Jeremias, ele duvida. É uma criança, né? Duvida, ele põe uma limitação: eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Tá? Ele age, irmãos, como muitos agem, como se Deus não soubesse que ele era uma criança, como se Deus tivesse se enganado quando o chamou. Deus, ele não se engana, irmãos. Deus, ele não desconhece nada, ele sabe de todas as coisas. Foi exatamente por ser uma criança que Deus escolheu Jeremias. Por quê? O que achamos muitas vezes ser uma fraqueza, uma limitação, pode ser a razão para que Deus tenha nos escolhido, tenha nos chamado, né, para uma missão específica. Lembra do Moisés? O Moisés também veio a mesma desculpa: ah, Senhor, eu sou gago, como se Deus não soubesse que ele era gago. Né? Mas Deus já tinha providenciado lá o seu irmão, né, o Arão, que falava bem. Então um ia complementar o outro. Isaías também era um que achava que não era digno. Ah, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe do nosso passado e principalmente o nosso futuro. Tem gente que fala: ah, eu não sou digno, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo no passado, eu fui um criminoso, vi isso. Não. Como a gente sempre tem pregado, o que importa para Deus é o que você está fazendo no presente e vai fazer no futuro. O apóstolo Paulo era um perseguidor do Evangelho. E foi uma das pessoas mais usadas por Deus. Ele escreveu 2/3 do Novo Testamento, por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele não se atém às suas falhas, às suas limitações, né? Ele capacita. Você está vendo aí pessoas que estão sendo muito usadas por Deus, que vieram da lama, que vieram do lodo, que vieram da miséria. Para ficar bem claro que foi Deus que capacitou, né? Ah, eu sou um grande pregador, arrebato pessoas, porque eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado, eu fiz MBA, eu fiz... Não, irmão. Se você fez tudo isso, Deus não vai te usar. Ele pode até te usar se você se esvaziar de tudo isso e deixar Ele te preencher. Se você renunciar a si mesmo. Entendo? Muitas vezes,
o estudo, a capacitação humana, ela atrapalha a obra de Deus. Atrapalha. Porque a pessoa vive questionando, comparando com a ciência, comparando com isso, com aquilo, e desfalece a fé. É por isso que a palavra diz que são poucos os doutores chamados. É o que diz lá em Coríntios. Amém, povo de Deus? Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Está vendo? Deus revela aqui a razão pela qual ele escolheu Jeremias, por ser uma criança. Ou seja, você não sabe fazer quase nada, não tem experiência, não tem entendimento. Então você fará o que eu disser e falará apenas as minhas palavras. Você não vai inventar nada, você não vai acrescentar nada, né? E você vai apenas as minhas palavras. Irmão, se atenha a esse versículo. Se atenha única e exclusivamente à palavra do Senhor. Não tente inventar nada. Não tente forçar. Não tente aliviar. A palavra tem que ser cumprida integralmente, simples do jeito que ela é, para que ela prospere, para que ela tenha sucesso, irmão. Quando você não souber o que falar, sabe o que você tem que fazer? Zíper. Cale-se, irmão. Cale-se. Até que Deus te revele, até que Deus te diga o que você tem que falar. Tem pessoas, às vezes a gente nota isso. Desculpe, irmãos, mas a gente que tem um pouquinho mais de vivência nisso, a gente nota. Às vezes você ouve uma pregação na televisão ou um lugar qualquer, aí você vê a pessoa sendo usada por Deus. E depois, ela não consegue parar. Ela está vendo que está atraindo atenção, ela está vendo que está fluindo, ela não consegue parar. Sabe o que acontece? Aí entra a carne. Aí ela começa a inventar, aí ela começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver, se enrola, se atrapalha, né? É como o pessoal diz aí fora, né, cara? Ordenha toda a vaca e depois chuta o balde, né? Derruba todo o leite. Então, irmão, seja dirigido pelo Espírito Santo. Não acrescente nada. Não se empolgue. Não deixe se levar pela empolgação. Isso é carne. Isso é emoção. E emoção é carne. Então, se restringe a palavra. Seja disciplinado. Se tiver que falar mais alguma coisa, o Espírito vai te revelar. O Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Mas se ele não revelar, cale-se, irmão. Cale-se, porque talvez seja uma hora de meditação, de silêncio. Então Deus escolheu Jeremias porque ele não ia inventar nada, irmão. Pelo fato de ser uma criança, pelo fato, era como a gente costuma dizer aí, era uma fita virgem, né? Era um HD sem muitas coisas, sem muitas informações. Então Deus ia usá-lo especificamente nesse momento. Então, Deus escolheu Jeremias por causa da pureza dele, por causa da sinceridade dele, por causa da humildade dele, por causa da simplicidade, objetividade comum numa criança. Você vê uma criança, irmão? Uma criança é pura, é sincera, né? É humilde, simples. Às vezes você conta alguma coisa, não conta para ninguém, a criança está ouvindo. E aí, meu pai falou isso. Minha mãe falou isso. Você veja a pureza, a ingenuidade, né? Você vê. Então, essas características agradam a Deus. O Senhor Jesus falou, irmão. Você quer entrar no reino do céu? Seja simples como uma criança, né? Como essas crianças, né? Então, Deus usa e quer que nós usemos essas características. Ele estava usando características de uma criança por ter chamado Jeremias. Agora, Deus chamou adultos também. E Ele quer usar características que você tem, diferença que você tem.
São diferenças que tem na sua personalidade. Essa é a chave, né? Personalidades diferentes. Para isso que Deus nos fez com personalidades diferentes. Porque sabe o que acontece, irmãos? O caráter deve ser mudado. Porque o caráter é influenciado em função do ambiente, em função de uma série de coisas. Então o caráter deve ser mudado segundo o caráter padrão, que é o caráter de Cristo. Mas a personalidade, não. A personalidade não pode ser mudada. Porque se tentar mudar a personalidade, seria como matar uma pessoa. É como matar uma pessoa. Né? Então tem gente que força isso, irmão. Né? Principalmente com filhos. É a personalidade. A personalidade é a sua identidade. A personalidade você tem que aperfeiçoá-la e não mudá-la. Entendam? Nós só teremos sucesso se usarmos a nossa personalidade, porque Deus que nos deu. E Deus não se engana, irmão. Deus se deu essas características da sua personalidade. Entendam? Não adianta querer mudar, irmão. Não adianta querer fazer aquilo que pessoas com outra personalidade têm. Galinha nunca voará como a águia. Porque não é a águia. Entendo, irmãos? Veja um exemplo aqui de um homem que tinha uma personalidade descrita na palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então, eles estavam procurando uma pessoa lá para tocar harpa para libertar o Saul. Né? Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Primeira coisa, sabe tocar. O que você sabe tocar, irmão? Qual a sua aptidão? Pastor, eu sei tocar galinha. Não, não é isso, irmãos. É um dom, né? Vamos dizer assim. É valente. Você é valente, irmão? Ou você é medroso? Característica do caráter, da personalidade de Davi. Valente, animoso. Você vive de bom ânimo, irmão? Ou vive, vida, azar, não vai dar certo, luta. Eu vivo murmurando. Características que agradavam a Deus. Homem de guerra, irmão. Não foge da batalha, irmão. Tem uma batalha? Vamos batalhar. Né? Sisudo em palavras. O que é sisudo? É a pessoa que fala sério, irmão. Tem pessoas que vivem brincando, brinca com tudo, é um brincalhão, é um fanfarrão. Não dá para levar a sério. O Davi era sisudo em palavras, sério nas palavras. Gentil presença. Né? É aquela pessoa agradável, aquela pessoa que você quer estar perto. Não é aquela pessoa que parece que repele, né? Parece que tem um imã lá com o mesmo polo, né? Vive repelindo. Então, nós temos que ter em mente isso. E o principal aqui, gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmão. O Senhor é com ele. Então, entenda, irmãos, essa é a parte principal. O Senhor é com ele. Por que o Senhor era com Davi? O que Davi tinha de especial? Davi era peixinho de Deus? Não. Porque ele tinha uma personalidade que agradava o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele ia para cima dos adversários em nome do Senhor. Então entendam, aqui nós descrevemos a personalidade de Davi. Né? Ou seja, sabe tocar, tem uma aptidão, é valente, né? Coragem, animoso, bom ânimo, homem de guerra, não foge da batalha, sisudo em palavras, fala sério, não fica brincando, de gentil presença, uma pessoa agradável. Né? E o Senhor é com ele. O Senhor vai ser com você, irmão, com você. E você não precisa ter as características que tem Davi, mas as características boas que Deus colocou em você, colocou na sua personalidade. Deus não se enganou, irmão, quando te deu essa personalidade que você tem. Então entenda, irmãos, aqui nós temos que entender que a personalidade, ela te identifica, irmão. Ela te identifica. Né? A pessoa fala, aquele careca nervoso lá. Ó, vê aí, é o nervoso. Característica
da personalidade. Então, irmãos, o mais importante é que Deus seja conosco. E quando é que Deus é conosco? Quando nós somos sinceros e autênticos, né? Então, personalidade tem uma série de características, irmão. E cada um tem uma diferente. Ah, ele é agitado. Não diz assim, ele é agitado. Não, ele é muito parado. Né? Ou ele fala pouco. Ou ela fala pelos cotovelos. Deixa eu colocar, mudar o aqui. Ele é amável. Não, ele é duro. Fala duro. Ele é sério. Não, ele é risonho. Né? Ele é espontâneo. Não, ele é recatado. Né? Ele é hospitaleiro. Não, ele não recebe. Então, irmãos, são características da personalidade. Essas boas características não devem ser mudadas. Elas têm que ser lapidadas. Entendam? Isso deve ser melhorado, lapidado, aperfeiçoado. É essa a direção de Deus. A personalidade é como um dom que nós temos. Se Davi não tivesse essas características na sua personalidade, ele não teria o sucesso no reino, na sua obra, nas suas batalhas e com Deus. Entendeu? Então é isso que a gente tem que estar atento, irmãos. O nosso caráter, ele é moldado, e nós estamos sendo moldados. O nosso caráter está cada vez mais parecido com o caráter de Cristo, mas a nossa personalidade não. A nossa personalidade é a nossa identidade. Então, é um crime, irmãos. É um crime tentar forçar uma pessoa a mudar sua personalidade. Filho, você é muito parado, você precisa se agitar mais. Filho, você é muito agitado, você deve ser mais brando, mais manso. Filho, você fala pouco. Filho, você fala... Não, irmão. Cada um tem uma personalidade. Né? Às vezes os pais e as mães querem mudar a personalidade da criança. Irmão. Isso gera um conflito na pessoa. Não, você tem que ver a característica da personalidade da criança e procurar lapidar, aperfeiçoar, sem querer mudar, irmão. Sem querer mudar. Porque se você muda a identidade da pessoa. Muda. Então, são pessoas que não podem ser como você quer. Elas serão como Deus a fez e Deus quer. Tem pais que querem que os filhos se pareçam com eles. E os filhos são filhos, não são pais, são diferentes. Não respeitam a característica das crianças, forçam a barra e criam problemas. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Não queira ser também o que você não é. Irmão, você não é aquilo que você às vezes quer ser. Né? Se você quiser ser aquilo que você não é, sabe o que vai acontecer? Vai parecer falso, irmão. Você vai estar forçando. Você está agindo como um ator. Né? Então, seja autêntico. Assuma a sua personalidade. Lapide a sua personalidade. Mas não mude, irmão. Não muda. Não adianta. Você tem que respeitar. Às vezes você quer forçar alguém a ser mais dirigente, mais isso, porque é vontade sua, irmão. Mas não é aquilo, não é vontade de Deus, não é aquilo que Deus colocou na pessoa, irmão. É característica. Tem pessoas que são mais introspectiva, não bonito, né? Introspectiva, pensa mais, e tem outras que são mais afobadas, tem que ser lapidado. Mas são características da personalidade diferente, irmão. O Senhor Jesus, ele chamou 12 discípulos, todos com personalidades diferentes. Mas ele chamou de propósito, para serem usadas essas diferenças para a obra do Senhor. Né? O Senhor os escolheu de propósito e com propósito. De propósito e com propósito. Ele mudava o caráter, os princípios.
os valores, mas respeitava a personalidade deles. O Pedro era mais agitadão, mano, e terminou a vida agitadão. O João era mais dengoso, irmão. E foi assim. Mas os dois, juntos, se complementavam. Agora imagina se dois são agitadões. Ia ter um problema. Por isso que o Senhor chamou um diferente do outro. Porque as diferenças acabam complementando. É isso, irmãos. Deus botava Pedro e João para andarem juntos, porque um complementava o outro. Deus é maravilhoso, né? Por nos fazer diferentes e agir para que tenhamos o caráter de Cristo. Entendam? Deus nos fez assim, para os seus próprios fins. Não mude, se aperfeiçoe. Eu sou agitadão, tal, eu sou isso, sim. Mas eu devo lapidar isso. Aperfeiçoar isso, mas não mudar. Não adianta, irmão. Não adianta querer mudar a personalidade. Vocês podem até criar um trauma na pessoa, né? Deus nos fez assim para os seus próprios fins. E Deus não errou quando te fez. Deus não errou quando colocou a personalidade que você tem. Deus não errou quando Ele deu tudo aquilo que você tem. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu? A que Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, Deus nos fez o melhor, né, para o seu propósito. Não conteste. Pode aqui dizer a criatura que foi formada, a quem a formou, porque me fizesse assim? Deus não se enganou quando Ele te fez. Deus não se enganou quando Ele te deu esse corpo, quando Ele te deu essa personalidade. Se todos fossem iguais, não haveria crescimento, não haveria desenvolvimento, não haveria prosperidade. Saiba que uma personalidade ela pode ter falhas, que precisam de algumas correções. Mas correção nesse caso não é mudança. Correção nesse caso é aperfeiçoamento, é melhoria. Entendam? Pintinhos ou pintainhos criados por águias sempre serão pintainhos. Nunca serão águia. Entendam? E personalidade perfeita só do Senhor Jesus, equilibrado em tudo. Então examine-se, irmão. Aperfeiçoe e use as características principais da sua personalidade. Deus não te deu à toa. E prospere, seja feliz. Deus não se enganou com você. Deus se fez perfeito para a missão que Ele tem para você. E a sua personalidade é a sua identidade. O caráter deve ser mudado segundo o caráter de Cristo. Mas a personalidade, ela só pode ser lapidada. Ela é a sua identidade. Amém? Vamos orar, povo de Deus.